Graças a Deus pela grande oportunidade que o Senhor tem me concedido neste momento em tratar de uma palavra para os nossos irmãos e amigos. Estamos vivendo momentos no mundo, né, de aflição. A aflição está de modo gigantesca na humanidade. E é bíblico. Jesus tratando para o seu povo Israel, para com seus discípulos, que é a parte que representa o todo a igreja. No capítulo de número 16 e o versículo de número 33, Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meditando neste texto, final do capítulo 16 de João, Jesus disse: eu venci o mundo. Que mundo Jesus venceu? Referente a isto, a palavra mundo, nós encontramos referências bíblicas que nos diz assim: pela palavra de Deus, nós entendemos que os mundos, né, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os mundos. Aí nós perguntamos: quais mundos foram criados por Deus? A gente entende o mundo animal, o mundo vegetal e o mundo mineral. São os três reinos, não é? Três reinos criados: o mundo mineral, o mundo vegetal e o mundo animal. A flora, a fauna e o animal. Então, destes mundos, qual Jesus venceu? Porque o texto lá em 16 e 33 de João diz: eu venci o mundo. Em relação aos mundos criados por Deus pela sua palavra, existe um mundo que Deus, ele não criou, que é justamente o mundo do pecado, o sistema criado pelo inimigo das nossas almas, o qual, dentro de sua perspectiva,
tem o objetivo de destruir a alma do homem. Então, dentro desta perspectiva de vida, Jesus ele veio com o objetivo de libertar o homem deste poder. E para sermos mais sintéticos neste meu pensamento e breve reflexão, o apóstolo Paulo, na carta escrita aos Romanos, capítulo de número 8, nós encontramos a palavra de Deus dizendo para nós: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a carne fala da natureza decaída do homem. A natureza do homem, pervertida lá no Éden, pelo engano de Satanás. Que, representado pela serpente, levou o homem à queda moral, tornando este rebelde diante de Deus. Porque o pecado do homem só não se resume numa simples desobediência a uma ordem que lhe foi expressa, dada pelo Criador, de não comer da árvore que estava no meio do jardim. Mas esta desobediência levou o homem a se tornar rebelde. Tornou o homem a criar contra Deus uma rebelião. E esta forma de pecado levou toda criatura existente na pessoa de Adão a se tornar escrava deste comportamento, em ser rebelde. Historicamente falando, no livro do Gênesis, capítulo de número 6, quando a criação da semente de Adão já está de forma tão evoluída que chega ao ponto de que o homem se tornou rebelde, desconhecendo Deus e se afastando cada vez mais de forma moral aos olhos de Deus, a ponto de Deus não suportar mais o comportamento arbitrário do homem pela sua queda e pelo seu distanciamento de Deus. Deus resolve trazer o dilúvio. E olhe que de Adão a Noé se passaram 10 gerações. Porque Noé, de Adão a ele, é o 10º homem na genealogia dos descendentes de Adão. Para sermos mais enfáticos, diz a Bíblia que Enoque, o 7º depois de Adão. O 7º depois de Adão. Este homem, em seus dias, convivendo em uma sociedade desgovernada, habitando em um declínio moral que não tinha como ninguém se manter equilibrado. Diz a Bíblia que Enoque andou 300 anos com Deus. 300 anos com Deus. Somando tudo, a vida de Enoque resultou de 365 anos. Porque aos 65 anos, Enoque, ele gerou Matusalém. Gerou a Jered, me permita. Que de Jered veio o Matusalém. Uma coisa assim, dessa natureza. Que eu não quero olhar dentro do texto bíblico, mas só para enfatizar a ideia de que estamos vivendo dias de declínio moral, religioso, de forma que o homem, por si só, não pode reverter o quadro, ainda que tendo Jesus, o Filho de Deus, construído, aberto, né? Um novo caminho. E para este caminho ele convida
todo o santo, todo aquele que deseja viver uma vida separada da corrupção moral deste mundo, tomando como exemplo para a sua vida o exemplo da vida vivida por Jesus naqueles dias. Porque ele disse, eu sou o caminho. Então, ele é o exemplo para que eu, você, nós e quem quer que seja, alcance um patamar de vida sólido, abençoado e agradável a Deus. Aí que mundo Jesus venceu? O mundo justamente construído e estabelecido por Satanás. O mundo da rebelião moral. O mundo da decadência moral. Dentro desta perspectiva, Jesus está dizendo para a sua igreja em particular, representada pela parte menor, o apostolado que ele escolhera para lhe seguir e receber os seus ensinos. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus amados amigos e irmãos, que possa neste momento me ouvir e considerar estas palavras. Não nos preocupemos com os fatos que estão como forma visível, esse comportamento de vírus, de pragas, porque isso para nós, a igreja, não é novidade, não. E não existe razão para nenhum de nós crentes em Jesus ficarmos atormentados, perturbados e até mesmo perder o sono e o apetite para comermos. Porque Jesus, antecipadamente, ele já nos informara destas coisas. Então, meus amados, sejamos firmes nas promessas de Jesus. Acreditemos que Jesus, ele já venceu o mundo. E dentro desta realidade, eu quero te dizer que nada vai impedir de você manter sua comunhão com os céus, de manter sua integridade moral com o Senhor. Nada pode impedir, porque Jesus já venceu por nós o mundo. Cabe a nós, cristãos, servos seus, andar na sua palavra e fazer a sua vontade. E outra coisa, não nos preocupemos de divulgarmos vírus, pragas, pestes. Não, porque esta não foi a ordem de Jesus para a sua igreja. A ordem de Jesus para a sua igreja foi: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Dentro desta verdade, o evangelho resulta de uma mensagem nova. E a mensagem nova que Jesus incumbiu a igreja daqueles dias a pregar foi a ressurreição da sua santa e gloriosa pessoa, que morreu como homem pelos pecadores, sem pecados. Ressuscitou como homem glorioso, sem pecado. E subiu aos céus e está assentado à destra de Deus na eternidade, intercedendo por nós e por este mundo caótico que ainda não abriu a sua visão espiritual para entender o plano de Deus para a sua vida. Dentro desta realidade, medite no texto lido, João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mundo caótico, mundo de desonestidade, mundo de injustiça, mundo de iniquidade, mundo de rebelião, mundo de incredulidade, mundo de frieza espiritual, mundo de distanciamento de Deus, mundo de falta de respeito para com o próximo. Tudo isto, Jesus, na sua pessoa humana, vindo por Deus para este mundo, ele venceu. Porque ele padeceu sem que cometesse um só pequeno erro. Diz a Bíblia lá em Hebreus que na sua boca nunca foi encontrado engano, nem ele cometera falha alguma. Dentro desta perspectiva, meus queridos irmãos, e você, amigo, que possa me ouvir também, acredite, Jesus é o caminho e a garantia de vida eterna, abençoada, longe de qualquer perigo. Porque a sua palavra nos promete, se nós fizermos a sua vontade, permaneceremos para sempre. Porque ele nos garante. No texto lá de Marcos, ele nos diz uma promessa: se você for forçado a beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porque eu vou temer vírus, isto e aquilo, que muitas vezes são provocados e causados pelos homens. Está escrito que antes do começo do fim, pragas, pestes, fomes, terremotos, isso aconteceria em vários lugares. Mas eu pergunto, todas essas catástrofes que estão acontecendo, ela tem deliberadamente tendo sido produzida deliberadamente 100% pela vontade de Deus? Porque eu acredito no juízo divino, como está escrito no livro de Apocalipse, que os selos serão abertos, as taças serão derramadas, as trombetas serão tocadas, e quando estes juízos da parte de Deus, por execução de Deus, for acionado, toda a humanidade, em um só circuito, sofrerão o dano. Como está escrito que uma grande terça parte dos arvoredos da terra serão consumidos. E nós estamos vendo aí os homens, de alguma forma, fazendo queimadas desonestas, visando bens próprios. Estamos vendo aí os grandes petroleiros navegando pelos grandes oceanos, sendo aí destruídos, afundados, e em inúmeros quilômetros de mares sendo contaminados por petróleos, onde vidas marinhas estão morrendo a milhões de espécies. Estamos vendo aí os ar poluídos pelas grandes explosões atômicas, né? De bomba atômica, de conceitos nucleares, por experimentos nucleares, quando os homens estão promovendo guerra, se apropriando da guerra, se preparando para a guerra e explodindo no espaço suas bombas, trazendo consequências e sequelas para toda a humanidade. O homem mau, ele pode estar atuando como um flagelo de Deus, por determinação de Deus, ou por intenção própria maligna de destruir o mundo com antecipação do juízo de Deus. Então Jesus disse, eu venci o mundo. E diz a Bíblia lá em Pedro que Jesus, pela sua conquista, sujeitou os anjos, as autoridades e as potências debaixo dos seus pés. Então eu acredito que até então, a igreja estando presente, como diz o apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, que o Espírito Santo de Deus resiste até agora o homem iníquo. O inimigo, Satanás, quem quer que seja, não fará nada que não esteja ele deliberado, dentro de um limite que não seja determinação plena e vontade plena de Deus para a execução do seu juízo, porque o que Deus tem para fazer, ele não precisa e nem necessita de auxílio de homem, não.
Quando o juízo de Deus tiver de ser derramado sobre esta humanidade, uma coisa eu digo com toda a certeza e convicção de fé: a igreja do Senhor não estará mais residindo neste mundo. Ela estará desfrutando da boda do Cordeiro na eternidade com o seu Senhor. Enquanto o mundo estará sofrendo, sim, o juízo de Deus e entregue a Satanás para que ele continue executando as suas operações das mentiras para aqueles que sempre acreditaram na mentira e vivenciaram a mentira como sendo fosse verdade. Dentro desta realidade, meus queridos irmãos, não tenhamos o cuidado de nos preocuparmos e até mesmo pensarmos em desistir da nossa fé, porque Jesus está voltando para buscar os seus, remidos, lavados pelo sangue que ele derramou no seu sacrifício oferecido uma única vez para a remissão dos nossos pecados. Se você é remido, se você é salvo, aonde quer que você se encontre ouvindo esta palavra, dê uma glória e agradeça a Deus pela sua vida existente nele. Que Deus te abençoe e Deus te guarde de todo o mal. Amém? Quero neste momento fazer uma breve oração ao nosso Deus Pai, pedindo por sua vida e pela minha. Amado Deus bendito, soberano Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, eu te peço que nos guarde debaixo do teu manto santo, na proteção do teu sangue, e nos conceda da tua graça para permanecermos firmes e alegres, te louvando em todo o tempo na beleza da tua santidade. Abençoa a tua igreja, onde quer que ela se encontre, firme e fiel nos teus conceitos bíblicos, na tua palavra ensinada. Em teu nome eu te peço, por todos, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.